Cobradores da SBC Trans realizam manifestação na manhã desta quinta-feira. Multas de trânsito serão reajustadas. Lei do farol baixo durante o dia em rodovias volta a vigorar. Tradicional rua de imóveis em São Bernardo do Campo sofre com queda de clientes. Quinta-feira, 20 de outubro de 2016. Está no ar o J mais ABC. Muito boa noite a todos. Cobradores da empresa SBC Trans realizaram manifestação na manhã desta quinta-feira no Paço Municipal de São Bernardo do Campo. Acompanhe mais detalhes em nossa reportagem. Cobradores da empresa SBC Trans fecharam as duas pistas na rua em frente ao terminal São Bernardo, sentido Santo André, para manifestar contra as demissões que ocorreram na empresa. O protesto é para o direito do trabalho, já que em algumas linhas, os próprios motoristas é quem recebem as passagens. A situação da empresa que passaram para nós indiretamente, para os cobradores, é mais ou menos a seguinte. Há uns 3 meses atrás, os comentários durante a empresa, durante os funcionários, seriam que seriam extintos cobradores, que nem foram das outras empresas intermunicipais, do nosso município mesmo, seriam extintos para o motorista dirigir e cobrar. O motorista que não quisesse adquirir essa função de dirigir e cobrar, eles seriam mandados embora e seriam pagos todos os direitos, tudo, e seriam mandados embora. E seriam contratados um para dirigir e cobrar, coisas que não queriam mais utilizar os cobradores. E foram dispensados mais de 100 cobradores de um mês para cá, inclusive eu mesmo, há 2 dias atrás, e sem explicação nenhuma. Eles estão mandando o quê? Todos os cobradores embora, né? E obrigando os motoristas a dirigir, a cobrar, e eles não vão ganhar nada mais por isso. Quer dizer, tá ruim para nós e vai estar ruim para eles também. Entendeu? Aí é por isso que a gente está indignado. De acordo com os funcionários, cerca de 40 pessoas participaram do ato realizado de forma pacífica. Agentes do trânsito estiveram no local para orientar os motoristas. O trânsito naquela área ficou bastante complicado no período da manhã. Os cobradores prometem uma nova manifestação para esta sexta-feira, dia 21 de outubro. Em nota, a Prefeitura de São Bernardo, por meio da Secretaria de Transportes e Vias Públicas, informou que a SBC Trans, concessionária do transporte coletivo na cidade, comunicou à empresa Transporte Coletivo de São Bernardo, gerenciadora do sistema municipal, sobre a redução do número de cobradores e que a dispensa foi motivada por questões internas e não afetou a operação do transporte na cidade. Mulher é encontrada morta dentro de uma mala. Quem está ao vivo em frente ao 3º DP de São Bernardo do Campo é a repórter Ana Flávia Quitério em nosso Link Mais. Boa noite, Ana Flávia. É com você agora. Dárcio, boa noite a você e a todos que acompanham o J mais ABC da noite desta quinta-feira. O corpo da Ana Paula Coelho, de 45 anos, foi encontrado na terça-feira, dentro da mala, como você mesmo mencionou. E o principal suspeito, o marido dela, que morava junto com ela na mesma residência, foi preso na noite de ontem, por volta das 9h30, em uma operação conjunta da Polícia Civil e também da Polícia Militar. De acordo com os policiais, o caso teria começado a briga, Eles teriam tido um desentendimento no domingo. Eles saíram para fazer despesa, foram até um supermercado e na volta eles teriam passado em um bar. Eles consumiram ali algumas bebidas alcoólicas, tomaram 1 ou 2 cervejas e voltaram para a residência. Foi neste momento que eles começaram a ter uma briga, se desentenderam e aí ele pegou uma faca de cozinha e matou a mulher. Então, depois de morta, ela foi colocada dentro de uma mala que foi encontrada debaixo da pia e teria saído. De acordo com vizinhos, ele estava transtornado. Ele chegou a pular de telhado em telhado, se machucou e foi até um hospital. Nisso, ele teria ligado para o irmão, para que o irmão fosse buscá-lo. Não comentou o porquê ele se machucou, nem porque ele iria ficar alguns dias na casa desse irmão. Um outro irmão descobriu que a mulher do Pedro, do advogado, teria sido encontrada morta, entrou em contato com a polícia e disse: olha, o meu irmão está aqui. Os policiais
então neste momento que eles conseguiram encontrar o advogado. Os vizinhos sentiram um forte odor vindo da casa da Ana Paula e por isso então eles desconfiaram, até porque também fazia um tempo que eles não a viam ali pela residência, ali pela vizinhança, e resolveram chamar a polícia. Eles foram até a residência na terça-feira, pularam o muro e encontraram o corpo dela dentro da mala, embaixo da pia. Um crime bárbaro que chocou o bairro onde eles residiam, ali no Divinéia, aqui em São Bernardo do Campo. Depois de preso, foi preso na noite de ontem, ele veio até o 3º DP, prestou depoimento e foi encaminhado ao centro de detenção provisória aqui em São Bernardo do Campo, onde ele deve ficar até ser julgado. Darcio, com imagens de Renato Lima, Ana Flávia Quitério para o J+ABC. Obrigado pelas informações, Ana Flávia. A quinta-feira começou com chuva na região, mas logo o sol apareceu e o calor voltou. E como voltou? No início da tarde, os termômetros marcavam 30 graus, mas por conta de uma frente fria que se aproximou do litoral paulista, a temperatura caiu um pouquinho. No fim da tarde, houve pancadas de chuvas em algumas áreas. Veja a previsão para amanhã. Mínima de 17 e máxima de 24 graus em São Bernardo do Campo. Mínima de 18 e máxima de 26 na capital. No litoral, mínima de 23 e máxima de 34 graus. E no interior, o tempo oscila entre 21 graus de mínima e 30 graus de máxima. A partir do dia 1º de novembro, o valor das multas de trânsito será reajustado. Com a alteração do Código de Trânsito Brasileiro, a infração gravíssima, que antes tinha uma multa no valor de R$ 191,54, passará a ter o valor de R$ 293,47. Já as multas por infração grave, antes R$ 127,69, passará para R$ 195,23. Para infração média, as multas passarão de R$ 85,13 para R$ 130,16. Já as infrações leves, que antes tinham o valor de multa de R$ 53,20, passarão a ter R$ 88,38. Segundo o Ministério das Cidades, desde quando o Código de Trânsito Brasileiro entrou em vigor, as multas não eram reajustadas. Para quem não sabe, o órgão de trânsito é obrigado a repassar 5% do valor arrecadado ao FUNSET, que é o Fundo Nacional de Segurança e Educação de Trânsito, conforme isso consta nos termos do parágrafo único do artigo 320 do Código de Trânsito Brasileiro. O Hospital da Mulher de Santo André promove até o dia 31 de outubro a arrecadação de brinquedos para crianças carentes. Em sua terceira edição, a campanha Desafio Solidário faz parte da ação social em comemoração ao Mês das Crianças e mobiliza funcionários e a comunidade local para a ação. Os itens doados serão destinados às entidades filantrópicas do município. Interessados em participar da campanha podem deixar as doações na recepção central do hospital, que fica na Rua América do Sul, 285, no Parque Novo Oratório, em Santo André. São aceitos brinquedos novos e também usados, desde que, claro, em bom estado. E atenção, principalmente você, motorista, lei do farol baixo aceso durante o dia em rodovias volta a vigorar. Os órgãos de trânsito de todo o Brasil podem voltar a multar os motoristas que trafegarem por rodovias com o farol desligado, desde que as estradas tenham sinalização clara sobre isso. O Departamento Nacional de Trânsito, DENATRAN, enviou um ofício com um novo parecer aos órgãos locais. A lei federal, que determina que o farol seja usado em todas as rodovias, mesmo no período diurno, entrou em vigor no dia 8 de julho. O descumprimento é considerado infração média, com 4 pontos na carteira de habilitação e multa de R$ 85,13. Em novembro, o valor deve subir para R$ 130,16. A suspensão da cobrança foi feita no dia 2 de setembro, apostando no argumento de que muitas vezes os motoristas não sabiam a diferença entre as rodovias com ruas e avenidas que compõem a malha urbana. Entretanto, a decisão não invalida as multas que já foram aplicadas.
No primeiro mês em que a regra foi válida, entre 8 de julho e 8 de agosto, foram registradas 124.180 infrações nas rodovias federais. Já nas estradas estaduais, foram aplicadas 17.165 multas. A Anvisa publicou nesta quinta-feira, no Diário Oficial da União, resolução que proíbe a fabricação, distribuição, divulgação, comercialização e uso em todo o território nacional do medicamento glucosamina controitina, cápsulas, indicado para pacientes com glaucoma. De acordo com a resolução, a medida é de interesse sanitário, pois sua fabricação é realizada por empresa desconhecida que não consta do cadastro da agência. Agora vamos aos números do mercado financeiro. O dólar comercial emendou a terceira queda nesta quinta-feira. A moeda caiu 0,95%, vendida a R$ 3,13. É o menor valor de fechamento desde o dia 10 de agosto. O euro terminou com desvalorização de 1,3%, vendido a R$ 3,43. Já a Bovespa encerrou em alta de 0,31%. Panorama divulgado pelo Instituto Paraná Pesquisas nesta quinta-feira mostra a situação eleitoral para o segundo turno das eleições dos candidatos a prefeito de São Bernardo do Campo. Na pesquisa espontânea, quando questionado se o segundo turno da eleição para o prefeito de São Bernardo fosse hoje, em quem votariam, os entrevistados responderam 34,8% em Orlando Morando, 19,4% em Alex Manente, 33,8% não sabem e 12,1% não votariam em ninguém. A mesma pergunta, na pesquisa estimulada, obteve a seguinte resposta: 49,8% votariam em Orlando Morando, 31,5% em Alex Manente, 4,4% não sabem e 14,4% não votariam em ninguém. Neste cenário, Orlando Morando teria 61,2% dos votos válidos contra 38,8% de Alex Manente. Para a realização desta pesquisa, registrada no TSE, sob número 06044/2016, foram ouvidos 800 eleitores, entre os dias 15 a 19 de outubro. A amostragem possui um grau de confiança de 95%. A seguir, tradicional rua de móveis em São Bernardo do Campo sofre com queda de clientes. Altas temperaturas podem prejudicar a saúde. E no próximo bloco também, o comentarista Marcos Bonechini traz as últimas notícias do esporte. O J Mais volta daqui a pouquinho. Com as altas temperaturas que tem feito nos últimos dias, é importante se atentar para alguns cuidados, hein? Nos últimos dias, a região tem registrado temperaturas acima dos 30 graus. Com isso, muita gente acaba passando mal. Então, devemos ficar atentos para algumas orientações. Os casos mais comuns são doenças respiratórias e cardiovasculares, diarreias, vômitos e principalmente desidratações. Além disso, é importante que a população fique atento para algumas orientações, como não fazer atividades físicas nos horários de pico do forte calor entre as 10 horas da manhã e 4 horas da tarde, ingerir de 2 a 4 litros de água por dia, passar filtro solar, usar roupas leves e com cor clara e, se possível, ter uma alimentação leve e de fácil digestão. O calor deve continuar nos próximos dias. Porém, por conta de uma fraca frente fria que passa pelo litoral paulista, a sexta-feira, o sábado e o domingo podem ter muitas nuvens e chuvas frequentes.
Em nota oficial, o Instituto Nacional de Meteorologia informou que a tarde de 19 de outubro de 2016 bateu o recorde de calor na cidade de São Paulo e em vários municípios do estado também de São Paulo. A razão para as temperaturas elevadas foi a combinação de ventos quentes com a falta de nebulosidade e de chuva. O horário de verão começou no último domingo, dia 16, e, por conta disso, os relógios foram adiantados 1 hora. Mas muita gente sofre com essa mudança. E para falar mais sobre esse assunto, eu recebo aqui na bancada do J+, o cardiologista e presidente da regional ABCDM da SOCESP, o doutor Rogério Krakauer. Seja muito bem-vindo, doutor. Quem sofre mais com essa mudança de horário, hein? Obrigado, Darcio. Muito bem. A gente sabe que a população mais suscetíveis são as populações dos extremos. Seriam, então, as crianças, os menores e os idosos, os mais longevos mesmo. Para variar são as pontas, né? Variar são as pontas. Os que têm menos ou menor capacidade de adaptação. Agora, existem doenças que podem desencadear com essa mudança de horário? Não, desencadear exatamente uma doença é difícil. Agora, a mudança do ritmo circadiano, do ritmo do corpo, pode trazer uma dificuldade exatamente enquanto as pessoas têm os seus problemas de saúde, eles podem ser modificados. O horário de medicações, pode ser modificado a sensação em relação à pressão alta, nós ouvimos agora falar sobre a desidratação, hidratação, então isso tudo realmente pode fazer modificações nas doenças que as pessoas já têm. Aquelas pessoas que têm já uma patologia cardiovascular, que estão sob tratamento, tomando medicamentos fortes, elas têm maior possibilidade de sofrerem? Sim, todas as pessoas que são mais frágeis têm maior dificuldade de adaptação. Então, tomando medicações para pressão, o ritmo do corpo, na época do horário de verão, se modifica. Então, pode ter picos hipertensivos também. A desidratação, muito pouco sabe, ele pode provocar também picos de pressão alta, porque há uma contração dos vasos sanguíneos em resposta à desidratação nesse momento do verão e que facilita o aumento da pressão. A falta de ar é normal? A diminuição, não a falta total, logicamente? Não, a falta de ar, assim, relacionada com o horário de verão especificamente, não. Com o calor, sim? Com calor, sem dúvida nenhuma. Muito comum e muito frequente. Estão pedindo aqui para perguntar sobre o ritmo circadiano, é isso? Isso. O ritmo circadiano é o ritmo que o nosso organismo tem. Então, nós acordamos ou somos acordados, para falar bem a verdade, porque os nossos hormônios começam a ser produzidos lá pelas 5, 6 horas da manhã, 4h30, hormônio que é o cortisol, a adrenalina, e isso começa devagarzinho a ativar o corpo. O corpo chega a um momento que ele está ativo e desperta. É o body clock que se Exatamente. fala. Body clock é o ritmo circadiano. E isso vai ao longo do dia, inclusive quando ele cai alguns hormônios, é quando a pessoa relaxa para dormir. Então o ritmo circadiano nada mais é do que os horários em que o organismo, você veja, tem gente que faz exercício e se dá muito melhor em determinado horário em relação ao outro. Perfeito. Porque os ritmos das pessoas são diferentes. Ah, sim, tem gente que não funciona na parte da manhã, por Exatamente. exemplo. Tem gente que acorda e não é nada. E adentra uma noite com uma lucidez impressionante. Isso mesmo. Inclusive para os exercícios faz muita diferença. A pessoa deve aprender a respeitar o próprio ritmo circadiano. Quer dizer, em linhas gerais, doutor, é muita água, conforme a gente viu na matéria, Isso. de 2 a 4 litros é água, hein? É água, mas é o ideal. E nessa época do verão, mais ainda. 2 a 4 seria para indivíduos normais. Para começar. Tá ótimo. Obrigado, doutor. Bom horário de verão para o senhor. Obrigado para O senhor todos sofre nós. com horário de verão ou não? Olha, eu estava até comentando, na verdade não sofro, mas essa semana, por exemplo, que eu estava acordando já um pouco atrasado. Por que isso? Porque o nosso organismo ele depende da luz. A luz tem uma glândula aqui no meio do nosso cérebro chamada glândula pineal, e essa glândula ajuda no ritmo circadiano. Então, a presença de luz no nosso quarto pode fazer com que ajude você a despertar. E a ausência de luz no horário de verão, a gente acorda, geralmente ainda está de noite, pode lhe confundir e as pessoas atrasarem. Isso é muito comum. Só mais uma perguntinha, pergunta bem de leigo. Esse ritmo circadiano, a fome está inclusa aí também? Sim, a fome está inclusa porque o cortisol
e a adrenalina mexem no centro da fome e podem aumentar ou até diminuir. Você vê que no calor as pessoas têm menos fome e mais sede. Obrigado, doutor, pela presença. Obrigado. Lojas da tradicional Rua de Móveis em São Bernardo sofrem com a queda de clientes. Reconhecida durante muitos anos como a tradicional Rua Moveleira, a Jurubatuba de São Bernardo do Campo amarga nos últimos anos problemas com a queda da economia. O que antes era uma referência em lojas de móveis, atualmente consumidores procuram outras opções. Nós fomos até o local conversar com os lojistas. Alguns apontaram problemas por conta de obras que acontecem ao redor, diminuindo o fluxo de pessoas. Eu acho que a obra do drenar com certeza está nos atrapalhando um pouco, né, que fica um pouquinho difícil o acesso dos clientes, e também um incentivo, né, de estacionamento, né, para poder estar facilitando para os nossos clientes estarem vindo aqui e ter um lugar, não ter que estar pagando, não ser multado porque eles vêm de longe, dá um incentivo para a gente e para os clientes. A Jurubatuba hoje está desacreditada por vários fatores. Aquela obra inacabada da prefeitura, que não só traz desabores para os lojistas, quando chove, inunda tudo, lama, que os próprios clientes fogem dessa matéria. Quando chega, não vão para a Jurubatuba. Ainda de acordo com o Sérvio, a Jurubatuba não é mais como antigamente e precisa ser revitalizada. O que é que a Jurubatuba está fazendo para ela voltar a ser o que era? Nada, absolutamente nada. Os lojistas deveriam se reunir para realmente revitalizar a Jurubatuba. Revitalizar no total. A Jurubatuba precisaria de mudar a calçada, ser tudo padronizada, aumentar a largura das calçadas, e tudo isso ia voltar a ter credibilidade. De acordo com o vice-presidente da Cisbec, que é a Associação Comercial e Industrial de São Bernardo do Campo, Walter Moura Júnior, essa retração nas vendas vem ocorrendo gradativamente há mais de um ano. Vamos agora para o nosso giro esportivo com ele, Marcos Bonechini, que já chegou. Boa noite, Marcos. Ontem teve rodada da Copa, vou virar uma pergunta da Copa do Brasil, que eu nem tive tempo de assistir nada. Poxa, até porque estava muito ocupado ontem, né, Darcio? Boa noite a você que nos assiste. Teve uma rodada catastrófica da Copa do Brasil ontem para as equipes paulistas. Não bastasse o São Paulo, que já foi eliminado na outra fase, agora foi a vez de Corinthians, Palmeiras e Santos serem eliminados. E olha, de uma forma, alguns até de uma forma surpreendente, né? Se esperava mais. Apesar do Palmeiras ter entrado em campo ontem praticamente com uma equipe reserva, tem um elenco forte e jogava dentro dos seus domínios, né? E acabou não conseguindo passar de fase, enfim, um empate em 1-1, não conseguiu a classificação para a próxima fase. Se esperava muito do time do Cuca, né? Que vem muito bem no Brasileirão, é líder, mas eu acho que agora o Palmeiras, até pela atitude do Cuca ontem de escalar uma equipe praticamente reserva, só com o Gabriel Jesus e o goleiro Jailson, né? Jailton, mostra que ele está priorizando realmente o Brasileirão. E acho que é o grande desejo do palmeirense e do próprio clube, né? 22 anos sem esse título, acho que o Palmeiras está focado. Você vai falar do Corinthians também. Até o empate ele estava indo bem, não estava? Estava indo bem, o Corinthians não estava indo mal. Agora, a gente tem que entender o Corinthians, essas trocas de treinadores, um treinador novo chegando, contestado, Oswaldo de Oliveira. Então, até os jogadores também assimilarem, ir para um jogo decisivo no Mineirão, um Cruzeiro em ascensão, né? Buscando um título para se salvar da pífia campanha no Brasileiro. O Corinthians não vinha mal, não. Mas aí acabou sofrendo os gols, né? Alguns deslizes até defensivos, enfim. E acabou saindo com uma derrota, eu diria, cachapante, né? 4-2, um número que até assusta o mais otimista dos torcedores. É verdade. Depois a coisa desandou, né? E o Santos parece que não entrou em campo no Beira-Rio. Coisa também, o Santos tomou um gol muito cedo, perdeu por 2-0, foi tomar um gol no final depois, mas parece que não entrou em campo, né, Darcio? O time apagado, apático. Eu diria que esse, sem dúvida nenhuma, mereceu a eliminação, mas continua também focado aí no Brasileirão.
porque está buscando aí o chamado G6, né? Era G4, virou G6 com a Libertadores, agora dando mais vaga. Eu tive uma ideia, eu tinha que entrar para a Libertadores os 4 primeiros e os 4 últimos. Ia das duas pontas. Tudo é 2 pontas, o doutor Krakau acabou de falar, quem sofre mais no verão são as crianças e os idosos. Não é? E quem sofreria menos no Brasileirão então, seria os 4 da frente e os últimos 4. Aplicar a mesma regra, a regra é clara. E agora a gente tem uma notícia de última hora, inclusive, aí, o STJD, da Confederação Brasileira de Futebol, acabou tirando aquela questão, voltando, aliás, os pontos do Flamengo, daquela partida que havia uma contestação aí do Fla-Flu, né, que se retirou os pontos, ia se julgar, erro de direito, erro de fato, por causa da suposta utilização de recursos de vídeo pelo árbitro, né, por influência externa, que ainda não é permitido. Mas agora o STJD já deu a sua posição, então acabou o processo por aí, o Flamengo volta a ter os 3 pontos da partida. E o Palmeiras, que tinha também contra si um processo lá do Figueirense, também ontem tudo morreu. Também uma coisa meio absurda do Figueirense, alegar erro de direito, erro de fato lá, enfim, em lances que a gente sabe que é erro de arbitragem, coisa normal. Os erros aconteceram mesmo, mas a gente vê toda a rodada acontecer erro no Brasileirão. Essa arbitragem está muito mal. O que torna o futebol mais empolgante também, né? Não mais humano, inclusive. É mais humano, mais claro, humano. Claro. E os destaques do Esporte Mais? Pois nós vamos falar isso aí, vamos trazer os gols aí dessa trágica rodada da Copa do Brasil, né? A gente vai falar das equipes da região, aliás, tem basquete hoje, daqui a pouquinho entra em quadro aí o basquete de Santo André para decidir uma vaga na semifinal do Paulistão, a gente vai falar sobre isso. E a gente vai trazer uma jornalista, blogueira e musa, quase musa da torcida do Palmeiras. Não vou perder essa não. A Daiane, e a gente vai bater um papo, essa visão da mulher no futebol, né? As mulheres estão cada vez mais inseridas no futebol. Beleza, Marcos. 8 em ponto. 8 em ponto. Belezura, mano. É isso aí. Um abraço, Marcos. Valeu. O ABC da Gastronomia chega a Santo André nesta sexta-feira. O evento reúne 47 estabelecimentos de 5 cidades da região que oferecem aos consumidores descontos em pratos e especialidades. Em Santo André, o festival acontece até 30 de outubro. Para atrair consumidores, os restaurantes cadastrados no evento elegeram um prato, lanche, porção, petisco ou aperitivo e o disponibilizaram durante o período do festival nos estabelecimentos com descontos que variam de 10% a 50%. O ABC da Gastronomia é uma realização da Agência de Desenvolvimento Econômico do Grande ABC em parceria com o Grupo de Trabalho Turismo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A relação completa de estabelecimentos participantes, endereços, pratos e descontos está disponível no site, marque aí, por favor, www.tvmaisabctodojunto.com.br. O J Mais ABC desta quinta-feira termina aqui. Outra exibição do nosso telejornal você confere à 00:30. Não se esqueça de acessar o www.tvmaisabc.com.br. Nós voltamos amanhã às 7 horas da noite em ponto. Até lá.